Os 10 maiores serial killers do mundo. Este vídeo reúne 10 nomes que aparecem com frequência em listas e documentários sobre serial killers no mundo. O objetivo é informar, sem glamorizar violência, e entender como histórias, contextos e escolhas construíram trajetórias criminosas. Vamos aos casos. Antes de começar, aviso rápido, este episódio trata de crimes reais e temas sensíveis. A ideia aqui não é glamorizar violência, e sim entender contexto, investigação e o que poderia ter interrompido essas trajetórias. Dito isso, vamos aos casos. Em 10º lugar vem Aileen Wuornos, dos Estados Unidos, nascida em 1956 em Michigan. Aileen cresceu entre abandono e abuso e passou parte da adolescência nas ruas. Na vida adulta, manteve um vínculo intenso com Tyria Moore e sobreviveu como trabalhadora sexual nas estradas. Entre 1989 e 1990, na Flórida, ela conheceu homens em paradas de rodovia e matou vários deles com arma de fogo, alegando legítima defesa. Foi presa em 1991, confessou em vídeo e anos depois recebeu pena de morte, cumprida em 2002. No corredor da morte, ela recusou a última refeição e tomou apenas um café. Investigações e áudios mostram que parte das confissões de Aileen foram estimuladas para proteger Tyria Moore, que cooperou com a polícia, um ângulo que muda um pouco a leitura do caso. E mais um ponto que costuma surgir em retrospectos do julgamento. A primeira vítima, Richard Mallory, tinha condenação anterior por agressão sexual, informação que só ganhou força pública depois e sempre reacende o debate sobre a tese inicial de defesa. No fim, o caso dela virou símbolo de como trauma, vulnerabilidade e gênero entram no debate sobre violência, e de como políticas públicas de proteção podem fazer diferença. Seguindo, em 9º lugar, Richard Ramirez, o Night Stalker. Nascido em 1960, no Texas, teve contato precoce com violência dentro da família e se envolveu com drogas ainda jovem. Entre 1984 e 1985, ele invadia casas de madrugada e atacava vítimas aleatoriamente, deixando Los Angeles em pânico. Ele foi reconhecido nas ruas por moradores e contido por uma multidão em East LA em 31 de agosto de 1985, um raro caso em que a própria vizinhança derrubou o terror imposto por um agressor em série. Recebeu pena de morte e morreu em 2013 por linfoma. Em resumo, Ramirez virou o rosto do pânico urbano dos anos 80 e um exemplo de como a mídia pode construir rapidamente a figura de um inimigo público. Agora, em 8º lugar, Jeffrey Dahmer, o canibal de Milwaukee. Nascido em 1960, em Wisconsin, cresceu em meio a conflitos familiares e um isolamento que piorou na juventude. Ele tinha dificuldade de se conectar com parceiros e buscava controle total nas relações. Começou a matar em 1978, interrompeu por alguns anos e retomou no fim dos anos 80. Abordava homens em bares e ruas, levava ao apartamento e em 1991, quando uma vítima conseguiu escapar e pedir ajuda, a polícia encontrou provas que chocaram o país. Em 1991, policiais devolveram um adolescente com Neraxintasanfone ao apartamento de Dahmer, apesar dos alertas de uma vizinha. Dias depois veio à tona a dimensão do caso, os agentes seriam demitidos e mais tarde reintegrados. 3 anos antes, Dahmer havia sido condenado por agressão sexual contra o irmão mais velho de Conerak, evidenciando como decisões judiciais brandas e falhas de supervisão abriram brecha para a escalada dos crimes. Condenado a múltiplas prisões perpétuas, Dahmer foi morto por um detento em 1994. No balanço, o caso escancara como fantasias violentas podem escalar quando instituições falham em agir cedo e com atenção a sinais de risco. Indo para o 7º lugar, em 1980, casou-se em plena corte com Carole Ann Boone, explorando uma brecha da lei da Flórida ao declarar o matrimônio diante do juiz. Tudo durante o julgamento. Recebeu pena de morte e foi executado em 1989. No fim, Bundy virou o símbolo do predador que se esconde atrás do charme e acelerou o uso de perfis criminais nos Estados Unidos. Antes da fama criminosa, Bundy atendia num centro de prevenção ao suicídio em Seattle, lado a lado com a futura autora de The Stranger Beside Me, Anne Hull, um contraste perturbador com o predador que se revelaria. Em 6º lugar, John Wayne Gacy, o palhaço assassino. Nascido em 1942 em Chicago, Gacy sofreu com um pai violento e com problemas de saúde na infância. Na vida adulta, casou 2 vezes, era ativo na comunidade e se apresentava como palhaço em eventos beneficentes, construindo a imagem de bom vizinho. A partir de 1972, atraía jovens com promessas de trabalho ou dinheiro, os levava para casa e escondia corpos na própria propriedade. Em 1978, o desaparecimento de um adolescente levou a polícia a vigiar Gacy e a realizar buscas que revelaram a extensão dos crimes. Em 1978, Gacy posou para uma foto com a primeira-dama Rosalynn Carter em Chicago. Na imagem, ele aparece com o PIN S, acesso do serviço secreto. O episódio virou constrangimento nacional depois de sua prisão. Foi condenado e executado em 1994. A grande lição aqui é como uma persona pública impecável pode mascarar por anos uma vida privada aterradora.
Em quinto lugar, Gary Ridgway, o assassino do Rio Green. Nascido em 1949, ele teve uma infância tensa e levou uma vida adulta aparentemente comum, com 3 casamentos e rotina estável. A partir de 1982, circulava por áreas de prostituição na região de Seattle, combinava encontros, levava as vítimas para locais próximos ao Rio Green e desaparecia sem chamar atenção. Por muito tempo, os crimes ficaram sem solução. Ridgway passou num polígrafo em 1984, o que ajudou a tirá-lo do foco por um tempo. Só em 2001, com avanços do DNA, peritos encontraram micropartículas esféricas de tinta automotiva nas roupas de vítimas, o mesmo tipo usado na planta da Kenworth, onde Ridgway trabalhava, detalhe que reforçou a ligação probatória. Ele foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. No final, esse caso mostra como a vulnerabilidade de certas vítimas e a falta de tecnologia na época permitiram que uma série durasse décadas, e como a ciência forense mudou o jogo. Entrando no quarto lugar, Andrei Chikatilo, o estripador de Rostov. Nascido em 1936 na Ucrânia soviética, ele cresceu em meio à fome e à guerra, e na vida adulta manteve a fachada de homem de família, casado e com filhos. Começou a matar em 1978 e intensificou nos anos 80. A investigação foi dificultada por diretrizes e ideologias soviéticas, que desestimulavam alertas públicos e até a própria noção de serial killer no socialismo, atrasando a resposta estatal. Ele circulava por estações e estradas, abordava vítimas e as levava para áreas de mata, repetindo um padrão que confundiu investigadores por anos. Em 1990, após vigilâncias direcionadas e erros que ele próprio cometeu, foi preso e acabou fazendo uma longa confissão. Foi executado em 19... O inocente Alexander Kravchenko foi condenado e executado em 1983 por um dos primeiros crimes de Chikatilo. Só após a confissão do verdadeiro autor, o erro veio à tona. O saldo desse caso é a mistura de oportunismo, ritual e as dificuldades investigativas da antiga União Soviética, com processos burocráticos e pressão política atrapalhando o trabalho policial. Em terceiro lugar, Luiz Alfredo Garavito, La Bestia, da Colômbia. Nascido em 1957, em Quindío, ele relatou abusos e violência na infância, além de alcoolismo e instabilidade na vida adulta. Nos anos 90, Garavito escolhia meninos e adolescentes, ganhava confiança com promessas de dinheiro ou trabalho e os levava para áreas afastadas. Ele usava disfarces, frequentemente se passando por monge religioso, para abordar meninos com promessa de dinheiro ou trabalho, uma tática citada em relatórios e perfis. Foi preso em 1999 e as confissões, junto com provas e reconhecimentos, o conectaram a inúmeros casos. Em peças do processo, um par de óculos muito específico, devido a uma condição rara nos olhos, apareceu como indício em cena, um detalhe técnico pouco mencionado fora de dossiês. Cumpriu longas penas dentro do limite da lei colombiana e morreu em 12 de outubro de 2023, aos 66 anos, em hospital sob custódia. Autoridades penitenciárias confirmaram o óbito. A conclusão mais dura é que se trata de um dos números mais altos de vítimas na região e um retrato das falhas de proteção social e de proteção à infância da época. Em segundo lugar, Harold Shipman, o Dr. Morte, no Reino Unido. Nascido em 1946 em Nottingham, ele perdeu a mãe ainda jovem em um tratamento marcado por uso de morfina, experiência que deixou marcas profundas. Respeitado como médico de família, Shipman tinha acesso e confiança das pessoas. As suspeitas remontam a 1965. Ele administrava doses letais de analgésicos em idosos e falsificava documentos para encobrir as mortes. Em 1998, o caso de Kathleen Grundy, com um testamento forjado, levou a exumações e auditorias que expuseram um padrão chocante. A investigação mostrou que Shipman alterava registros eletrônicos de pacientes após a morte, o que se tornou peça-chave probatória e discussão técnica sobre a auditoria de prontuários. Foi condenado em 2000 e se matou na prisão em 2004. O caso motivou reformas estruturais no Reino Unido, culminando em um novo sistema de certificação de óbitos e supervisão de drogas controladas, com mudanças regulamentares implementadas e atualizadas até 2024. Estimativas oficiais do inquérito situam 250 vítimas. No fim, Shipman virou o maior alerta da medicina moderna sobre o abuso de confiança por parte de um profissional e impulsionou mudanças em controles e auditorias. Em primeiro lugar, Pedro Alonso López, o monstro dos Andes. Nascido em 1948, em Tolima, na Colômbia, ele cresceu em pobreza, enfrentou abusos e levou uma vida errante desde cedo. Atuou em 3 países, Colômbia, Equador e Peru. E nos anos 70, mirou meninas em regiões vulneráveis, aproximando-se com aparente gentileza e levando-as para locais afastados. Foi preso no Equador, em 1980, e conduziu a polícia a pontos onde dizia ter deixado vítimas, fazendo confissões extensas. Grande parte dos números superiores a 300 vítimas vem de confissões do próprio López. Registros judiciais comprovados são menores. Exemplo, condenações no Equador. Por isso, sempre vale marcar a diferença entre confissão, suspeita e caso comprovado. No Equador, recebeu 16 anos, máximo legal da época, e saiu em 1994. Depois foi internado na Colômbia e declarado são, libertado em 1998. A partir daí, seu paradeiro tornou-se incerto em meio a relatos e boatos nunca totalmente verificados. A síntese desse caso é um alerta sobre a dificuldade histórica de cooperação entre países andinos, que permitiu que a série
série cruzasse fronteiras por anos. Menção honrosa, Ed Gein. Com poucas vítimas confirmadas, mas um impacto cultural gigantesco. Ed Gein nasceu em 1906, em Wisconsin, e cresceu sob o domínio rígido da mãe e muito isolamento. Com vítimas confirmadas em número bem menor do que outros desta lista, o impacto cultural de Gein é imenso. Ele inspirou personagens de Psycho, O Massacre da Serra Elétrica e O Silêncio dos Inocentes. Foi preso em 1957, considerado inimputável, e viveu em hospitais psiquiátricos até 1984. A casa de Gein seria leiloada em 1958, mas pegou fogo dias antes, e arson, incêndio criminoso, sempre foi suspeitado. Um episódio que impediu que o local virasse atração macabra. Esses casos variam em época, lugar e método, mas todos se cruzam na mesma lição. Contextos difíceis, brechas institucionais e chance de agir se encontram em perfis predatórios que aprenderam a parecer invisíveis. Se você quer um episódio completo com linha do tempo e investigação detalhada, diz aqui nos comentários qual desses você quer ver primeiro. E claro, lembre-se, informação e prevenção caminham juntas.